Nessa formação de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que sempre a Amy nos faz com que a gente não perca, que é a graça. Na reciclagem, que a gente é convocado a fazer como membro da comunidade, e no liderança, existe um dinamismo da graça. Porque Deus quer atingir o seu coração, não é verdade? Então tem todo um dinamismo. A graça, ela está correndo atrás de você. A graça, ela quer que você tenha uma verdadeira experiência com Deus. Porque a gente não veio aqui para ser bobo. Me desculpem. Nem para brincar, nem para dormir, nem para estar desobedecendo. A gente veio aqui porque a gente é adulto e a gente quer ter uma experiência com Deus. Ninguém veio obrigado. Então a Amy diz para nós que, e na verdade porque a gente já tem muitos anos de reciclagem, que há um movimento da graça no liderança e como há um movimento da graça na reciclagem. E ela deu um exemplo muito interessante, que eu nunca me esqueci, que ela diz assim, quando um surfista, ele vai pegar uma onda, ele tem que estar o quê? Prestando atenção naquele ponto que a onda vai levar ele até a praia. Porque se ele perder o ponto da onda, o que é que ele vai acontecer? A onda vai passar e ele vai ficar. Assim é a graça. A graça vem, quer ter um encontro com você, e todas as atividades que a gente faz e que estão planejadas na reciclagem e no liderança, elas são mecanismos para ajudar você a não perder esse ponto. Não são simplesmente atividades que eu devo cumprir por cumprir, tarefas que eu cumpro por cumprir. Não. Tudo tem um porquê, o amanhecer, o acordar cedo, o se sacrificar, né? Às vezes a comida que não é aquela que eu queria comer, não é aquela tão gostosa, né? É a tapioca que para mim é algo diferente, que eu não gosto de comer. É o irmão que está do meu lado que eu não gostaria de falar com ele. Mas Deus, Ele vai, né? Os mais antigos que estão aqui há muito tempo, né, com a gente, sabe que Deus vai se utilizando dessas pequenas coisas para que a gente tenha esse encontro, para que a gente saia daqui transformado, para que a gente realmente esteja no sabor. Porque senão não tem razão de ser. Né? Nós estaremos perdendo tempo. E a gente está com um tema que é algo muito sério, que é uma resposta que a igreja está esperando de você. Que a igreja está esperando de mim. Que é a castidade. Que a gente já viu que é a inteireza de corpo. Que são todas as minhas potências físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, totalmente direcionadas para Deus. E aí brota, né, a santidade. Porque, na verdade, o que a igreja quer de nós é a santidade. O que o mundo está esperando de nós é a santidade. O mundo está dizendo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de santos. Eu preciso de santo porque eu estou destruído, porque eu estou acabado, porque eu não sei que rumo tomar.
Porque eu não sei quem olhe para mim, eu preciso da sua santidade. Eu preciso da sua inteireza de coração, eu preciso da sua vida. Eu preciso que você perca a sua vida por mim, eu preciso. O mundo está clamando e rezando e suplicando. Sem saber nem que está suplicando, mas com a sua própria vida e com o seu próprio sofrimento, está chegando lá no céu essa súplica de Deus. E aí Deus intervém, né, como interviu na época de São Francisco, a igreja rica, poderosa, a interviu trazendo aquele pobre, né, que coloca a pobreza como a grande riqueza da humanidade. E que com a vida dele, ele mostra ao mundo que a pobreza, ela tem o grande encanto, que a pobreza leva à santidade, que a pobreza leva à transformação, que a pobreza é liberdade, que a pobreza é encontro com Deus. Eu tive uma experiência muito forte lá em Roma, quando eu tive a graça, né, de, como comunidade, de ir para o reconhecimento pontifício do Shalom. E a igreja de São Francisco vai chegando, né? Porque tem toda o cortejo, né? São Francisco e os irmãos, que vão levar ao Papa as suas regras. E lá tem, né? A gente teve uma missa essa basílica. E a gente vê São Francisco chegando, né? Descalço, pequeno, que tinha sido tão rico, que queria ser um cavaleiro, né? Para defender o seu país, seu estado, sei lá o quê. E, no entanto, Deus chama Francisco para ele ser um pobre. Por quê? Porque o mundo estava precisando de ter uma experiência com a pobreza. E o mundo está precisando da nossa castidade. O mundo está precisando da inteireza do nosso coração e da nossa vida. Porque o mundo, ele está, como São Paulo diz aqui, manifesta-se com efeito a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantém a verdade, olha aí, prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Deus nos revela a verdade, mas a gente coloca a verdade prisioneira da injustiça. E a gente não vai longe, não. A gente coloca a verdade prisioneira da injustiça, não dormindo no horário que é para dormir, conversando, não fazendo a meia voz. Porque a gente encarna. Não é só subir numa plantinha e virar um santo. Não. Santidade, ninguém sobe na, né? A Mei estava pensando que ali era uma árvorezinha onde Nossa Senhora ia aparecer, né? E a gente conversando. Como é, Mei, o nome da árvore? Hã? Azinheira. Aí eu fiquei olhando para a azinheira, né? Será que tem alguém aqui querendo subir naquela azinheira? Como um anjozinho desencarnado? Não. A santidade é vida. Castidade é vida. E são nos meus atos, nas minhas pequenas atitudes, que a santidade se torna vida. Não é nos grandes feitos. A gente pensa que é, mas não é. É no dia a dia, é morrendo a cada instante. É dormindo no colchão ruim, né? Num quarto que não é tão belo, tão chique. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível. Quer dizer, ele
se fez conhecer para você. Eu sei que você hoje, na quinta-feira, eu conheço o dinamismo dessa graça, já sabe de algumas verdades que você não gostaria de ouvir. E aí nós vamos criando mecanismos, porque nós não queremos e nós não sabemos o que fazer com a verdade. Porque ela dói demais. E a gente vai criando mecanismos para fugir disso. Aí vem o sono, aí vem o cansaço, aí vem a vontade de conversar, aí vem o demônio, né? Aí vai roubando você. Não seja tolo. Vai roubando você daquilo que Deus está lhe revelando, daquilo que Deus está falando ao seu coração. Desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus. Meu Deus, que perigo nós corremos. Não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Quer dizer, não reconhecem Deus como Deus. Eu sou o Deus da minha vida. Eu quero ficar deitado, eu fico. Eu não quero sair do pavilhão, eu não saio. Isso é não reconhecer Deus como Deus. E o mundo está assim. E a castidade e a oração faz com que a gente renda essa glória a Deus. Renda essa homenagem a Deus, que não é só dizer glória a Deus, não. É no dia a dia da nossa vida, é no sofrimento, é no perder. Aí eu dou glória a Deus, porque eu dou glória a Deus quando eu digo que Ele é Deus, que Ele manda na minha vida, que Ele é Senhor da minha vida, que Ele faça da minha vida o que Ele quiser fazer, que a minha vida não me pertence. O Papa fala que hoje há o indiferentismo religioso. A castidade e a oração vêm contra isso. Ninguém quer saber mais de Deus. Deus está à margem. E nós podemos colocar Deus à margem da nossa vida. Nós, fundadores, cofundadores, sei lá do que nós nos intitulamos. Membros de comunidades, coordenadores, sacerdotes, religiosos, o que? Eu não sei o que é da sua vida, né? Mas nós podemos não honrar a Deus. Moisés diz, não tenham medo, não tenham receio. Eu tenho receio porque o mundo vai vir aqui para dentro, porque vocês vão trazer. Porque nós vamos trazer. Não é ninguém de fora que vai trazer o mundo aqui para dentro da comunidade, não. É você que vai trazer. Porque você não é casto. Porque você não reza. Eu fico impressionado que tem pessoas aqui que não sabem o que fazer no deserto. Eu fico com tanta pena, eu tenho vontade de chegar perto da pessoa e começar a conversar com ela e ajudar, porque ela olha para todo lugar, ela anda para cima e para baixo, mas ela não sabe o que fazer na hora do deserto. Isso é um sinal claro de que nós não temos vida de oração. Me perdoe, meu irmão, mas eu não sei pregar de outra forma. Não sei. Isso é um sinal claro. Porque quem tem oração é vida. Vida, o que é vida? É vida. Vida todo dia. Parada diante de Deus. Escutando a Deus, ouvindo a Deus, sabendo o que Deus quer. Todo dia é uma vida, é uma história. Você sabe de onde o Espírito Santo lhe traz e para onde Ele quer lhe levar? Você sabe disso? Claramente na sua vida? Você tem a sua história do dia que você começou até agora, como foi que Deus foi fazendo na sua vida, a graça dele na sua vida. Você tem isso no seu caderno de oração? Você conhece isso? Você sabe para onde ele vai lhe levar? Porque na hora que você tiver uma doença, que você ficar na cama,
Tudo pode lhe roubar, mas a vontade de Deus e a verdade de Deus sobre você, não tem quem roube. Pode amarrar seus dentes, arrancar um por um. Arrancar seu cabelo, amarrar suas mãos, suas pernas. Olha o que tem aqui dentro. A sua história com Deus. Meu irmão. Nem a bomba atômica é capaz de apagar. Mas isso custa dedicação. Custa vida. Custa história. Pelo contrário, eles não honraram como Deus, né? E se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Quão profundas trevas muitas vezes nós estamos. Não se iluda. O mundo está nas trevas. Somente a inteireza, a oração, a intimidade, a comunhão, fazer a vontade de Deus, o tornar vida na sua vida, é quem vai fazer com que você saia das trevas, porque você pode estar numa profunda treva agora. E por isso você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Não tem aquelas pessoas que todo mundo vê a verdade sobre ela, mas ela é a única que não consegue enxergar. Ou nós mesmos, né? Não conseguimos enxergar. Daí os mediadores que Deus dá, né? Os nossos formadores, as palestras, as formações, as orações, a Eucaristia. Então, jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. A imagem do Deus incorruptível nós trocamos por qualquer coisa, por qualquer bagatela, por um descansozinho farreca, por um descansozinho, de fazer a sua vontadezinha, de nhenhenhé, de iaiaiai, a gente perde. Com besteira, com tolice. Individualistas, não pensam nos outros, não pensamos nos outros. Por isso está aí o aborto, porque eu sou dona do meu corpo. E eu faço do meu corpo o que eu quiser. Faz não, minha filha, porque primeiro você está matando, não é você. Mate você. E deixa o menino vivo. Você está matando a vida de outra pessoa, não é a sua. O Brasil então é mestre, né? Porque o Brasil é tão idiota, os brasileiros são tão idiotas que eles querem seguir o que tem nos Estados Unidos e na Europa. Então, nós temos que aprovar as células troncos. Nós temos que aprovar, vamos matar um monte de embrião, mas não é nada não, embrião não é vida não, vamos matar. Um dia você foi embrião. Porque somos individualistas. Porque estamos atrás dos nossos próprios planos. Não, você tem que fazer amor comigo toda noite. A pobre da mulher está lá acabada, né? Mas não faça não, que arranja outra. Ainda se acha no direito de arranjar outra. Tão tolo que é. Ou então o contrário, né? Porque também agora as mulheres estão usando os homens. Não, agora eu também uso meu marido. Ai, é que bonito. Tão bonita você fazendo isso. Tenha vergonha na sua cara. Para cuidar do seu marido e dos seus filhos. Por isso Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações. Ah, é assim? Vocês querem isso? Eu ouvi uma coisa muito séria de João Paulo II. Que ele disse assim:
Aquilo que você quer, Deus faz. Deus não salva quem não quer ser salvo. Ele não pode. Ele não pode obrigar você a querer ser salvo. Deus só salva aquele que quer ser salvo. Que clama o céu, eu desejo a salvação, Senhor, eu sou pobre, pecadora, fraca. Mas eu desejo a salvação, ó Pai. Eu desejo essa inteireza de coração, eu desejo fazer tua vontade. Eu desejo que tu sejas Deus na minha vida. Então ele os entregou segundo o desejo dos seus corações. A impureza, que é totalmente o contrário de quê? A castidade. A impureza que é o quê? Se existe essa palavra, não sei em português, né? Mas como existe o Moisésês, que é uma nova língua, eu me sinto livre de dizer, a desinteresa do coração, né? Em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Essa é a verdade hoje do mundo. O relativismo, né? 100% felicidade, zero sofrimento. Eu quero, mamãe, aqui e agora. Não é amanhã nem depois, não. Eu quero prazer aqui e agora, não é daqui a um minuto, não. Ah, mas, Germano, o que é verdade para você, para mim pode ser mentira. A verdade é única, que a verdade é Deus. Não tem duas verdades, nem duas mentiras. Por isso Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar. Quantas vezes nós estamos incapazes de julgar, de ter um discernimento? Engraçado que existe um mecanismo que a gente escuta a verdade, mas a gente só fica com aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente não quer mudar, a gente inventa uma desculpa para dizer que não é verdade. E vamos nos enganando, enganando os outros, enganando a nós mesmos, e o demônio vai nos enganando, e nós vamos nos enrolando, e vamos chegando às trevas mesmo. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes, malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecer a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. É isso aqui que está no mundo. E que nós trazemos, às vezes, dentro do nosso coração, da nossa vida.
E aí o Papa, lá no Novo Pentecostes, que vocês leram, ele vem falando que diante dessa realidade, onde o homem é individualista, sensualista, a pornografia, né? Engraçado. O Papa João Paulo II, quando eu escrevi meu livro, Padre Wagner, quantos anos deve ter? Uns 8. Muito antes disso, o Papa João Paulo II já falava da máfia que é o... Hã? Não, da máfia que é... O que é que eu estava falando? A pornografia. Porque é uma máfia que nem a dos traficantes de droga. Vocês sabiam disso? Ele, João Paulo II, denunciou isso. Ele disse: a juventude está completamente dependente da pornografia. Porque ela causa uma dependência como a droga. E eles iniciaram essa história de pornografia dando aos jovens. Depois eles começaram, quando eles estavam completamente dependentes, eles começaram a cobrar. Que nem isso que o traficante faz. Ele dá a droga de graça, você fica dependente, depois você vai atrás dele. E a gravidade que a pornografia, ela faz na alma de uma pessoa. Então, a pornografia, ela é exatamente um desregramento, né? Uma falta de interesse total. Porque prejudica a alma. O Papa já dizia, não sou eu que estou dizendo não, viu? O Papa diz isso. E quando ele disse, ele ainda não tinha morrido, não. Ele estava vivo. E leva até a morte. Porque você vai querendo mais. Aquele filme erótico que você começou a assistir, que causava um efeito na sua vida, vai começando a não causar. É a história da droga, né? Que você vai tendo que tomar mais dose, aumentar a dose, até tomar uma overdose e até morrer. Então você vai querendo filmes ainda mais eróticos. E você vai penetrando no seu coração uma malícia e uma impiedade, né? Que é algo contra o próprio Deus, que leva você a manipular pessoas e levar essas pessoas à morte. O Papa fala de moças que morreram por causa que foram mortas por causa da pornografia. Porque é algo devastador. Não queiram se enganar porque vocês querem ter prazerzinho. Porque vocês querem fazer o que vocês querem fazer. Não se enganem. As roupas, hoje eu vejo os homens assim, tudo colado, né? Aquela blusa colada demais, a calça, a bermuda, que era uma mulher que andava assim, né? Bem acochada, como diz aqui em Fortaleza. Bem apertada, né? Agora a gente vê os rapazes, meu Deus, se ele dá um espirro, eu tenho a impressão que aquela calça rasga. Mostrando o corpo todo, né, suas partes, estão completamente marcadas na roupa. E a gente vai achando que não, é porque eu sou jovem, o que é que tem? Não tem nada não. Tia, é porque tu não entende, ó. Tu não entende o barato que eu tô. E a gente vai se enganando e vai deixando o demônio fazer a obra na nossa vida, tá entendendo? E nós vamos trazendo para dentro das nossas comunidades. E o que é que o Papa está falando aqui nesse discurso?
que nós somos a voz para o mundo. Que as comunidades nasceram para mostrar ao mundo a verdade. E o mundo vai ver a verdade através de quê? Hein? Da nossa vida. Ninguém vai ficar ouvindo o nosso blá, 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 não. Porque os políticos já falam demais. Desculpa aí, viu, vereador? Os políticos já falam demais. Então o mundo, ele não aguenta mais o blá, blá, blá de ninguém, não. Ele quer a sua vida santa, casta, pura. A sua vida que ora. A sua vida que é orante. Que transborda a vontade de Deus. Que transborda o conhecimento de Deus. Que não está nas trevas. Que não é submisso aos desejos desse mundo, como diz aqui São Paulo. Não há impiedade, não há injustiça, não há o individualismo, não há o relativismo, não há o sensualismo. É com a minha vida, é com a minha roupa, é com a minha postura, é com o meu olhar, é com tudo. É com a minha maneira de educar, é tudo da minha vida. É a inteireza de coração, que só vem pela oração, meu irmão. Não pense que a gente vai conseguir ser casto sem oração, porque nós não vamos. A castidade, ela é um dom, ela é uma graça, ela vem de Deus, é Deus quem vai fazendo na nossa vida. Faça tudo no dia, tudo. Mas não deixe de fazer oração. Não deixe de dedicar a sua vida, aquele momento com Deus, de ouvir diariamente, né? Diariamente, que vai nos sustentando nos momentos difíceis. Nós vamos passar por calúnias, nós vamos passar por perseguições, nós vamos passar por doenças, nós vamos passar por fraqueza da cabeça, nós vamos passar por fraqueza da fé, nós vamos passar por tantas coisas que, se a gente não tiver uma história construída aqui dentro, a gente não vai conseguir ir até o fim. Cadê o bom combate? Como disse São Paulo, né? Guardei a fé. Realizei o bom combate. Como é que ele diz? Combati o bom combate, guardei a fé. Você é um combatente? Você luta? Porque se você não é um combatente e não luta, você não é um cristão. Diz o padre Fábio de Mello que até a morte nós temos que lutar. E quando nós pararmos de lutar, nós morremos. Mas aí a morte vai ser para nós o quê? Uma glória. O demônio quer que você morra mal. E você não sabe quando você vai morrer. Quando Deus vai lhe chamar. O demônio quer que você morra mal. Às vezes a gente começa a nossa história com Deus muito bem. Mas quando os anos vão passando, e as decepções, né, e as pedras que vão ferindo os nossos pés, e lá da vida, os nossos desejos, nós vamos perdendo o combate. Cadê o combate? Ou nós fazemos o que nós queremos sempre, como criancinhas? O combate, a luta. Meu Deus, eu tenho uma tendência enorme a não rezar, mas eu preciso rezar, eu preciso combater. Interessante que uma vez eu ouvi a Emi falar que nós da comunidade Shalom, a nossa oração é sempre um combate. Aí eu disse, agora que eu estou entendendo porque é tão difícil rezar. Porque na hora que você bota o pé para rezar, começou o combate. Começou a luta. Mas é a luta da sua alma por Deus. É a luta da sua alma pelo conhecimento de Deus que vai valer a pena.
combater tudo, o sono, a dispersão, como disse a Teresa, não ligar para nada. E centralizar o nosso olhar em Deus, deixar a memória fazer o que quiser, a imaginação. Deixa essa louca, né? Ela dizia, fazer o que ela quiser. Mas nós só vamos conseguir alcançar essa vitória na oração se a gente rezar. No dia a dia da nossa vida. Não adianta vir por liderança e rezar 10 dias. Porque nem os 10 a gente consegue rezar. Combater todo esse individualismo. Né? Combater todo esse relativismo. Por quê que eu não tenho que sofrer? Quem disse isso? Está escrito isso aonde? Eu estou lendo um livro que se chama Além da Noite Escura. E esse carmelita, ele diz que não tem quem veja a Deus sem sofrer. Não tem como se ver a Deus sem sofrimento. Por que é o sofrimento? Ah, é o sofrimento do câncer. Ah, é o sofrimento do... Não. É o sofrimento de eu renunciar a mim mesmo, não ter sofrimento maior do que esse. Que a nossa carne, ela é, como diz Santa Teresa, uma moloide. Nós queremos sombra e água fresca. Mas como diz o Moisés, quem quer alguma coisa com Deus, quem quer o Espírito Santo, prepare-se para ser jogado no fogo. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém deitado em berço esplêndido. Ele nos joga para a luta. Ele nos joga para a conversão. Ele nos joga para a oração. Ele nos joga para a santidade, para a castidade, que é o coração da santidade. E o Papa diz, né? Infundirei meu Espírito sobre todo o povo. Eu dispenso entre os fiéis todo tipo de graças especiais, úteis à renovação e à maior expansão da igreja. Nós não nascemos para a gente ficar dizendo, eu sou fundador, eu sou cofundadora, para viver fazendo eventos, né? Nós nascemos para isso não. Isso é o quê? Um coadjuvante. Mas nós nascemos para ser santos. Para vivermos em comunidade, para dormir com aquele que eu nunca queria dormir na minha vida. Aquele irmão que dorme comigo na casa da comunidade de vida, ou aquela irmã que eu não tenho um pingo de afeição, mas eu tenho que dormir todo dia do lado dela. Porque Deus não trouxe para dentro da comunidade Shalom ninguém que eu queria que ele trouxesse. Ele trouxe quem ele quis. Para aprender a viver em fraternidade, para aprender a viver partilhando, para aprender a viver renunciando, para aprender a viver se sacrificando. Quem não se sacrifica é nada, não serve para nada. Serve para nada. Bote logo a sua vida no mundo que é melhor. Não serve para nada. Quem não quer se sacrificar, não vou me levantar que eu estou com sono. Que é isso? Aí é aquela história do cristão triste, né? Por quê? Porque não tem fervor. Não tem castidade, não tem comunhão, não tem desejo de Deus, não tem vontade. Estou lá morrendo, mas eu vou, eu quero, eu desejo. Não escuto nada, né? Santa Teresinha passou um tempão, meu Deus, da vida dela sem escutar nada. A gente quer escutar. A gente quer que Deus fale com a gente, mas é muita ousadia mesmo, dos caboclinhos desses, né? Ele fala, se ele quiser, o meu papel é estar aos pés dele, em adoração, querendo fazer a vontade dele.
isso, meu papel é esse, da samaritana, aos pés. Aí eu fico rodando para um lado e para o outro, porque eu não escuto nada. Pois não quero escutar não, homem. Fico lá sentado e olhando para Deus e pronto. Eu me lembro que o Frei Patrício chegou lá no Renasceu uma vez, aí sempre tem adoração, né? Nos eventos do Shalom a gente tem adoração porque fica a intercessão. E eu me lembro que o Frei Patrício chegou, eu ia pregar, né? De tarde, era um curso. Aí eu estava na adoração estudando, morrendo de estudar, né? Aí lá se vem o Frei Patrício. Estou na cadeira. Aí disse, ama-me, Senhor. E ficou olhando para Deus. Pronto. Ama-me, Senhor. Se ele quiser amar, ele ama. Se ele não quiser, ele não ama. Se ele quiser falar, ele fala, porque ele é Deus. Só ele, só eu estar na presença dele, já é tudo. Só eu estar ali, diante dele, na Eucaristia, na missa. Só eu estar ali diante dele, na oração pessoal, já é tudo. Porque eu não merecia nem ter esse grande amigo. E ele é tão bom, tão bom, tão bom, que fala para uns vermezinhos como nós, né? Fala ou não fala? Fala. Porque ele é bom. Ele é bom, né? E a gente se deleita, tá lá, só adorando a Deus, só adorando, só adorando, só adorando. Não me importa o que eu estou pensando, o que eu estou achando, que não importa, não é nada, não vale nada. O que vale é a presença de Deus. E aí vai sendo infundido no meu coração, esse coração puro que diz aqui Joel, que disse o quê? Ezequiel, eu derramarei sobre vocês um coração puro, lavarei as suas iniquidades. Não foi isso que ele prometeu para nós? O que ele queria dizer? Vos tornarei. E aí vocês vão ser canais dessa graça para a humanidade. Meus irmãos, a humanidade está precisando de santos. Nós não nascemos, eu repito, para outra coisa, a não ser para levar ao mundo a vontade de Deus. Para viver diferente. O que é que adianta eu estar dentro da comunidade se ao olharem para mim não veem nada em mim diferente do mundo? Eu me visto igual, eu falo igual, eu vou para os mesmos lugares, eu faço as mesmas coisas. O que é que o mundo vai ver em mim? Que luz vai brilhar na minha vida? Nenhuma. O mundo vai ver a luz de Deus na minha vida quando essa luz eu for diferente, eu for do Evangelho, eu for da palavra de Deus, eu encarnar a vontade de Deus na minha vida, eu me transformar. Por que eu tenho que me vestir assim? Quem disse? Porque eu me visto o contrário, bem feia. Pronto. E daí? Eu tenho que me vestir segundo o modelo que o mundo está colocando para mim? Não. Aí é que eu faço o contrário, tá? Porque eu sou pirracenta. Aí eu vou mostrar a oração, que o mundo não reza mais. O indiferentismo religioso aqui que o Papa está dizendo. Aí ele diz, no nosso mundo frequentemente dominado por uma cultura secularizada, qual é a secularização? Se não é o hedonismo, o prazer pelo prazer, se não é o sensualismo, se não é o relativismo, se não é o individualismo, se não é o consumismo. Porque eu tenho que comprar presente de Natal, né? Porque eu tenho que
comprar presente para não sei quem, porque eu tenho que comprar não sei o quê. Quem disse a você isso? Aí nós tornamos a verdade prisioneira da justiça, como diz São Paulo. Que fomenta e propaga modelos de vida sem Deus. Olha só o que é que o mundo está fomentando. A fé de tantos é colocada sob dura prova e não raramente sufocada e extinta. Percebe-se assim com urgência a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e profunda formação cristã. Temos hoje necessidade extrema de personalidades cristãs maduras, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão na igreja e no mundo. Quanta necessidade temos de comunidades cristãs vivas. A gente vê um monte de comunidade nascendo, me perdoe, mas eu ando o país todo. Um monte de comunidade nascendo, mas comunidades cristãs mortas. Não são vivas. E eis agora os movimentos e as novas comunidades eclesiais. Elas são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio de final de milênio. Vocês, diz o Papa, são esta resposta providencial. Comunidades cristãs vivas. Qual é o cristão que está vivo? Não. Cristão que reza. O cristão que é casto. Esse é vivo. Rapaz, pode estar dando na cara dele. Eu já disse, eu dou minha cara a bufa. Quem quiser bater, pode bater. Eu fui para um programa de televisão onde tinha uma feminista. E era a favor do aborto. Foi pau, mas foi pau feio, eu e ela. Eu ainda chamei o ministro da Saúde de mentiroso. Porque eu estava com o documento da Zilda Arce na mão. Que ela tinha feito um documento negando tudo o que o ministro tinha dito em relação às células-tronco e ao aborto. E ela dizia, tudo que esse ministro está dizendo aí é mentira, porque o aborto não é um problema de saúde pública. As mulheres precisam de apoio, de casas, de políticas que ajudem as mulheres a seguirem com a sua gravidez adiante, a terem suporte. É isso que o governo tem que fazer, não incentivar ela a abortar. Ela botou foi quente, a Zilda. Com certeza ela está no céu. E eu estava lá, com o documento dela na mão. Então eu estava, por cima da carne seca. Documento da mulher. Porque é preciso comunidades cristãs vivas. Você está vivo ou está morto? Você ainda está no lado do nhenhenhen, nhanhanhá? Ou você verdadeiramente está do lado de Deus? O que eu pergunto a vocês agora, quem sou eu? Sou muito ousada, né? Mas como eu radei minha cara a bufete, depois vocês podem dar o bufete. João Paulo II disse para os médicos, vocês estão a favor ou contra a vida? Assumam que vocês estão. De que lado vocês estão? Ele disse para os médicos. Estão a favor de quem? Da vida ou da morte? E eu pergunto a vocês estão a favor de quem? De Deus ou de vocês mesmos? Que essa resposta seja verdadeira. Que essa resposta seja sincera. E que se transforme em vida. Porque não adianta blá, blá, blá. Não adianta. A gente tem que ter
vida. Vida. Estar vivo. Aí nós seremos, né, para o mundo, esse sinal. Ai, que loucura, Germana, tu quer que tua nora tenha outro filho, acabou de ter. Ué, e ela não é para ter não, outro filho. E quem é que vai cuidar desse? Eu vou cuidar do menino. Você deixa eu cuidar do menino? Pois eu vou cuidar do menino, pronto. Para ela ter outro filho. O que é que tem? Ela tem. Então, nós não somos radicais, a gente tem medo de ser radical. Porque o radical, ele não está na crista da onda. O radical, ele não tem ibope. Ele muitas vezes não é querido, é rejeitado. Ó Maria concebida sem pecado. Vamos baixar nossas cabeças.